continuando o estudo dos impostos federais. Hoje nós vamos cuidar do imposto de importação, que é um imposto que ele tem uma característica extrafiscal, não é? Um imposto que visa proteger a indústria nacional, que visa a proteção, evidentemente, da nossa economia, e ele tem previsão lá no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, e, portanto, é um imposto que compete à União, não é? Somente a União pode criar um imposto de importação. Ele está previsto na legislação infraconstitucional no nosso Código Tributário Nacional, está previsto lá nos artigos 19 a 22. Eu vou abrir aqui o Código Tributário Nacional para que a gente acompanhe. E o imposto de importação, assim como o imposto de exportação, que nós estudamos anteriormente, ele tem essa importante característica da extrafiscalidade, porque o objetivo do imposto de exportação não é apenas a arrecadação de valores para os cofres da União, não. O imposto de importação, ele tem uma importante característica de extrafiscalidade, que é realmente proteger a indústria nacional, não é? Então, quando um produto similar ao brasileiro, ele, se importado, ele tem um valor menor do que o que a gente adquire aqui, evidentemente que a União, o Poder Executivo Federal, pode utilizar, aumentar as alíquotas desse imposto para, evidentemente, fazer com que a indústria nacional seja protegida. O imposto de importação como imposto que não é? Nós temos 5 modalidades, 5 espécies de tributos no nosso país, né? No Brasil. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Os impostos têm como característica principal, não é? O fato gerador ser praticado pelo contribuinte e não está vinculado a nenhuma atividade específica do Estado que pode ser prestada a este contribuinte, né? Então, os valores que a gente destina, os valores dos impostos, são destinados a remunerar aquelas despesas gerais do Estado, no caso do imposto de importação da União, e especialmente com o objetivo de proteger a nossa indústria, não é? O imposto de importação, também por ter essa importante função extrafiscal, ele não está sujeito à legalidade propriamente dita. Ele tem uma legalidade mitigada, uma vez que as suas alíquotas podem ser alteradas pelo chefe do Poder Executivo. Pelo Poder Executivo, pode alterar as suas alíquotas e as suas bases de cálculo, a sua base de cálculo, independentemente de uma lei em sentido estrito, tá? E também o imposto de importação, assim como o imposto de exportação, ele não está sujeito à anterioridade, seja ela a anterioridade anual, seja a anterioridade nonagesimal. De modo que, uma vez que o Poder Executivo decidiu, imaginemos, aumentar as suas alíquotas, aumentar sua base de cálculo, essa majoração não deve obediência ao princípio da anterioridade. Não é necessário aguardar o ano seguinte, não é necessário aguardar 90 dias
para que esse valor majorado seja cobrado, tá bom? Então, a principal característica do imposto de importação é que ele é a exceção, então, a legalidade e a anterioridade, tá bem? Muito bem. Passamos ao fato gerador do imposto de importação, que é aquele fato que está previsto, aquela hipótese que está prevista na lei, que uma vez que ocorre no mundo real, nasce a obrigação tributária, nasce a obrigação de pagar o tributo por parte do contribuinte, nasce o direito do Estado de cobrar aquele tributo daquele contribuinte que praticou o fato gerador. Para o nosso caso, o fato gerador, a hipótese de incidência do imposto de importação está previsto lá no artigo 19 do Código Tributário Nacional, que estabelece que o imposto de importação tem como fato gerador a entrada de produtos estrangeiros no território nacional. E, portanto, quando alguém importa um produto estrangeiro e esse produto tem entrada no território nacional, e essa entrada é aquela entrada física, é quando passa pela alfândega, é quando há o desembaraço aduaneiro, não é? Que passa a ser exigido o imposto de importação, tá bem? Então, naquele exemplo que nós demos em sala de aula, então, se a gente importa um produto, esse produto ele vem de avião, não é porque ele entra no território nacional, no espaço aéreo nacional, é que a partir daí já é devido o imposto de importação. Não, é quando há, sim, o desembaraço aduaneiro, quando ele passa pela alfândega, quando ele passa pelo posto da Receita Federal. Tudo bem? Esse é o critério material do nosso imposto de importação, é a entrada física da mercadoria estrangeira no nosso território, tá bom? O imposto de importação, ele tem como base de cálculo, é a mesma base de cálculo do imposto de exportação, não é? É a mesma forma. A base de cálculo ela pode ser por uma unidade de medida, mas também ela pode ser pelo o valor do produto, não é? O valor do produto ou seu similar aqui no nosso território nacional, não é? E, então, a base de cálculo do imposto de importação é uma unidade de medida, que pode ser, como a gente disse lá no imposto de exportação, o metro quadrado, a tonelada, um container, mas também pode ser o valor daquela mercadoria, daquele produto. E também é necessário dizer que, em algumas hipóteses, quando há a apreensão de produtos que entram irregularmente no território, a União procede depois o leilão desses produtos, né? Então, quando há um leilão, aí a base de cálculo é o valor da arrematação, tudo bem? 3, então, são as possibilidades de base de cálculo para o nosso imposto de importação. Pode ser uma unidade, né? Quando a lei estabelece uma medida, né? Tipo tonelada, ou pode ser o container, repetindo. Também pode ser aquele valor, né? Que consta lá da nota fiscal. E também pode ser o valor da arrematação quando o produto importado é adquirido nessa modalidade. Tudo bem? E as alíquotas, não é? Também elas são de duas modalidades. Elas são ad valorem, e aí é um percentual que incide sobre o valor da mercadoria importada, do produto importado, mas também pode ser uma quantia específica, quando a base de cálculo é uma unidade, né? Naqueles casos de, como dissemos, de tonelada, um container, um metro quadrado, enfim, tá bom? Com isso, nós fechamos aqui na regra matriz no tocante ao critério quantitativo do nosso imposto de importação.
E o contribuinte ou sujeito passivo do imposto de importação é o importador, né? Geralmente o importador, ou a quem a lei equiparar, ou também o arrematante, quando o produto importado é adquirido em leilão, tá bom? A sujeição passiva, né, o contribuinte do imposto de importação, está previsto lá no artigo 22 do Código Tributário Nacional. E como um imposto federal que não é? O sujeito ativo é a União, tá bom? Igual o imposto de exportação. E também o imposto de importação, ele é lançado por homologação. O contribuinte declara o valor, o contribuinte recolhe o imposto e esse imposto fica sujeito à homologação por parte da Receita Federal. Tá bem? Então, muito simples. Esses critérios mais básicos do nosso imposto de importação. E, então, encerramos o estudo desse importante imposto, lembrando que, exatamente igual o imposto de exportação, né, ele tem uma legalidade mitigada, já que as suas alíquotas, a sua base de cálculo pode ser alterada por uma norma do Poder Executivo, né? E quando isso acontece, o imposto de importação não deve respeito à anterioridade, seja ela na modalidade anual, seja na modalidade nonagesimal, tudo levando em consideração a extrafiscalidade desse imposto. Tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima.